O Castanhari recentemente publicou um vídeo em defesa da taxação de grandes fortunas, em que ele dizia que as pessoas que têm até 10 milhões de reais de patrimônio são meio pobres. E assim como esses multimilionários, as famílias que têm condições de viajar uma vez por ano e que podem comprar um carro como uma Land Rover, que custa cerca de 500 mil reais, também seriam classificadas da mesma forma. E fica tranquilo, porque eu não vou tirar as falas do Castanhari de contexto. Quando você ouve isso daqui pela primeira vez, de forma isolada, pode parecer algo absurdo, mas eu entendi o que ele quis dizer, o que ele quis construir com esse vídeo, a lógica do seu argumento, e eu discordo dele. Esse vídeo aqui não vai ser um ataque, uma sátira ou qualquer coisa do tipo ao vídeo do Castanhari, vai ser uma resposta. Ele gravou um vídeo emitindo a sua opinião sobre a taxação de grandes fortunas. Eu discordo dele, com todo o respeito do mundo. Eu acho que essas fortunas não devem ser tributadas e eu vou te explicar o porquê eu penso dessa forma agora. O que o Castanhari fez nesse vídeo, na minha visão, foi uma análise comparativa bem grosseira. Se você não assistiu ao vídeo, procure rapidinho no YouTube que você encontra com facilidade. Ele meio que viralizou nessa semana. Aproveita que você vai fazer isso e deixa o like aqui nesse vídeo também e se inscreve no canal, porque não vai te custar nada, você vai me ajudar muito e ainda vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos, beleza? Mas quando eu digo análise grosseira, não é que o Castanhari foi mal educado ou agressivo com ninguém. Não é esse tipo de grosseria que eu tô falando aqui. Quando eu digo análise grosseira, é porque eu acho que é uma análise superficial, que dá pra ser bem mais aprofundada e possivelmente levar a conclusões distintas da que ele chegou. Mas o que ele fez no vídeo? Ele pegou o exemplo do Eduardo Saverin, que foi um dos cofundadores do Facebook, é o brasileiro mais rico da atualidade, tem aí cerca de 97 bilhões de reais de patrimônio, e o comparou com o Silvio Santos, que tem um patrimônio de mais ou menos 1,7 bilhão, tudo isso de acordo com a Forbes. E aí, por comparação, quando a gente olha para o Silvio Santos e olha para o Eduardo Saverin, o Silvio Santos estaria bem mais próximo das pessoas que não ganham nada ou ganham muito pouco, como a maior parte da população brasileira, do que do Eduardo Saverin e outros multibilionários como o Jorge Paulo Lemann. E o mesmo aqui se aplicaria para as pessoas da Land Rover, que eu comentei lá no começo do vídeo, a galera que tem um carro legal, tem uma boa casa e viaja uma vez por ano. Dá para entender a lógica que o Castanhari utilizou aqui. Ele claramente não está querendo afirmar que o cara que tem uma Land Rover e patrimônio de 10 milhões de reais é pobre, como eu vi muita gente rebatendo. Ele tem a consciência de que essa galera é sim rica. A análise que ele faz aqui é comparativa. Se a gente comparar essa galera dos 10 milhões e da Land Rover com o Eduardo Saverin e outros multibilionários, eles serão referencialmente pobres, porque de fato, em termos absolutos de patrimônio, esses caras e o próprio Silvio Santos, que ele usa de exemplo no vídeo, estão mais próximos da galera de baixo da pirâmide do que desses multibilionários. Dá pra entender o que ele quis fazer aqui. Ele usa esse argumento para sustentar a ideia de taxação de grandes fortunas e tranquilizar a galera mais ou menos rica, né, se eu fosse utilizar os termos dele, que é a galera da Land Rover, porque eles não vão ser os alvos da taxação de fortunas. Os alvos vão ser os multibilionários lá de cima, como o Saverin. É uma comparação grosseira na minha visão, porque ele está utilizando aqui uma régua relativa a patrimônio e não a renda média e a população do país. Um exemplo bem legal para a gente entender o porquê essa análise é grosseira, que eu vi o Leonardo Siqueira, um economista que eu gosto bastante usando, é a seguinte: imagine que a gente vai dividir todos os brasileiros em uma fila gigantesca por ordem de renda, dos mais ricos aos mais pobres de norte a sul do Brasil. Quem é mais rico vai ficar mais ao norte do país e quem é mais pobre fica mais ao sul. O que aconteceria se a gente fizesse isso? Teria uma concentração absurda de pessoas no sul do país e pouquíssima gente ficaria no norte. Se a gente olhasse para o norte, o primeiro da fila seria o Eduardo Saverin, seguido do Jorge Paulo Lemann e dos outros multibilionários. Ou seja, abaixo desses caras estariam cerca de 210 milhões de brasileiros, que é a nossa população total. E se a gente pegar um cara meio pobre, segundo os termos do Castanhari, sei lá, um cara que ganha 20 mil por mês, com essa renda de acordo com os dados do censo, ele já estaria entre os 1% mais ricos do Brasil. Se a gente pegar esse cara, nessa fila, ele teria só 2 milhões de pessoas acima dele. Quando ele olhar para cima, o Eduardo Saverin, que é o primeiro da fila, vai estar muito distante. E aí ele começa a pensar que ele é pobre, porque o Saverin é muito mais rico do que ele. Só que quando ele olhar para baixo, ele vai ver cerca de 208 milhões de brasileiros. Vão ter muito menos pessoas entre esse cara e o Saverin na fila, por mais que a distância entre eles seja maior, do que entre esse cara e todos os outros que estão abaixo dele. Ou seja, ele é bem mais pobre que o Saverin, mas é mais rico que 99% do restante do Brasil. Ele faz parte dos 1% dos brasileiros que detêm cerca de 90% da riqueza total do nosso país. Ele está no topo da pirâmide. Então você fazer essa análise comparativa em termos absolutos de patrimônio e me dizer que o cara que ganha 20 mil por mês é meio pobre porque o Eduardo Saverin ganha muito mais que ele, eu acho grosseira. Mas enfim, aqui seria uma discussão de metodologia de análise e não é esse o ponto do vídeo. O Castanhari faz essa análise para defender a taxação de grandes fortunas, dizer que a taxação não seria nessa galera da Land Rover e por isso era algo
algo que tinha que ser implementado. E como eu discordo dessa ideia, é nesse ponto que eu tenho que bater. A metodologia escolhida para analisar e não sei o que, isso é meio relevante para a conclusão, tanto a que o Castanhari chegou no vídeo dele, quanto a que eu vou chegar agora. Eu acho que o Castanhari tá errado e que de um jeito ou de outro, essa taxação inevitavelmente vai acabar caindo sobre a galera mais ou menos rica, no exemplo dele, a galera da Land Rover. E por que eu penso assim? Porque você não consegue taxar as grandes fortunas dos grandes bilionários do país. No vídeo do Castanhari, ele cita alguns bilionários para embasar o argumento dele, e curiosamente, só que não, todos os bilionários citados já saíram fisicamente do Brasil ou possuem uma parcela relevante do seu capital no exterior, pelo menos mais de 75% do capital. O próprio Eduardo Saverin, que foi o grande alvo do vídeo do Castanhari, atualmente mora em Singapura, já não tem nenhuma relação com o Brasil e chegou ao ponto de renunciar à sua cidadania dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque você precisa pagar imposto para manter a cidadania americana, por mais que você não resida nos Estados Unidos. Então ele fugiu do pagamento de imposto. E se ele chegou ao ponto de renunciar à sua cidadania dos Estados Unidos, imagina o que ele seria capaz de fazer com o Brasil. E esse daqui, na minha visão, é o problema prático, deixando completamente de lado a discussão ética, sendo bem utilitário mesmo, da ideia de taxação de grandes fortunas. Você simplesmente não consegue pegar os alvos que você almeja. Os multibilionários e os multimilionários, provavelmente até gente menor em termos de riqueza, eles conseguem fugir disso com facilidade. Esse é um fato praticamente inegável e a gente tem muitos exemplos históricos que nos mostram isso. É só olhar para o que está acontecendo na Argentina hoje em dia, ou então para as estatísticas sobre o assunto. Em 1990, nós tínhamos 12 países de alta renda que instituíam esse imposto. Hoje em dia, só 3 deles mantêm. Os outros 9 abandonaram a cobrança porque viram que não dava certo. Você não consegue taxar as grandes fortunas porque elas fogem. Existem dezenas de manobras, tanto legais quanto ilegais, que podem ser utilizadas para evitar essa tributação. E os ricos sabem disso. Eles podem ser qualquer coisa, menos burros, né? Eles sabem como fugir desses impostos. Isso é literalmente uma grande indústria. A indústria do planejamento tributário. Todo mundo que tem empresa tem um contador que te ajuda a pagar menos ou evitar impostos. E nem precisa ser uma empresa grande. Tem um relatório bem famoso feito lá na França que mostrou que entre 1988 e 2008, cerca de 1,1 trilhão de reais de patrimônio fugiu do país para evitar o pagamento desse imposto sobre grandes fortunas. E se a gente olhar para esses países que tributam, normalmente a arrecadação sequer é relevante. Aqui no Brasil, a gente já teve estimativas da consultoria do Senado de que a instituição desse imposto arrecadaria cerca de 6 bilhões de reais por ano. No ano de 2020, o rombo das contas públicas foi de mais de 700 bilhões. É uma arrecadação praticamente irrelevante perto disso. Se eu fosse usar os termos do Castanhari, seria uma arrecadação meio irrelevante, né? Tem um outro estudo também do Institute of Industrial Economics que analisou o impacto do imposto sobre grandes fortunas lá na Suécia. E a receita agregada do imposto sobre a riqueza, de acordo com esse estudo, foi relativamente pequena. Ela somou só 0,16% do PIB da Suécia em 2006. E o curioso é que diversas outras propostas trariam maior equilíbrio fiscal para o país e não são apoiadas com o mesmo vigor pela galera que defende o imposto em grandes fortunas. Uma reforma administrativa para combater os privilégios do funcionalismo público, por exemplo, seria uma medida bem eficiente para isso. Mas enfim, se a gente pensar bem, o que aconteceria em um cenário hipotético de tributação de grandes fortunas seria o seguinte: ou seriam taxados os grandes, que acabariam fugindo, e a arrecadação seria praticamente nula, como os exemplos que eu te mostrei, ou o governo reduziria aos poucos essa régua para a definição do que é uma fortuna e eventualmente isso poderia acabar afetando os donos de Land Rovers, as fortunas menores. Não precisa de muito aqui para você entender que o que aconteceria de fato é a opção 2. Os grandes não seriam taxados, porque eles fugiriam, e o governo não se contentaria com a arrecadação pequena, então só restaria descer a régua até as fortunas que não conseguem fugir do país. E aí, na minha visão, todo o vídeo do Castanhari perderia o sentido, porque os alvos verdadeiros dessa política seriam os caras da Land Rover, e não os Eduardo Saverin da vida. E com o tempo, conforme o governo naturalmente for aumentando a sua arrecadação, provavelmente essa régua da tributação vai diminuir cada vez mais e você vai precisar de cada vez menos para ser enquadrado como uma grande fortuna. Mais e mais pessoas produtivas que construíram riquezas vão deixar o país, com medo de serem os próximos alvos dessa régua decrescente de taxação, e menos pessoas produtivas de fora terão motivos para vir ao Brasil. Você acaba punindo as pessoas mais produtivas e as incentiva a deixarem o país. É uma política pública fadada ao fracasso. E você nem precisa ir tão longe assim. Em alguns casos, já aconteceu na França, inclusive, a evasão desse imposto é tão grande e a arrecadação é tão pequena que o governo acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar, porque tem mais dinheiro saindo do que entrando e precisa arrecadar mais em outras pontas. Ou seja, se isso acontecer, não vai ser nem só o cara do Land Rover que vai sofrer, vai ser toda a população do país, em especial as pessoas mais pobres, porque o governo vai complementar esse déficit com o aumento de imposto em outra área. Então é por isso que eu discordo do vídeo do Castanhari, porque na minha visão, a taxação de grandes fortunas simplesmente não funciona, independente de você achar que é uma medida justa ou não. Eu particularmente não acho que é uma medida justa, mas esse ponto é irrelevante para nossa discussão. Eu tô sendo 100% utilitário aqui nesse vídeo. Sendo uma medida justa ou não, ela não vai funcionar.
só vai piorar as coisas. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho se você ainda não tiver feito isso lá no começo, quando eu te pedi. A gente tá quase chegando aí nos 100 mil inscritos, tá faltando só uns 90 mil mais ou menos, brincadeira, mas se inscreve aqui embaixo porque você vai me ajudar demais e vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do meu Instagram. Começa a me seguir por lá também se você gostou desse vídeo, porque todos os dias eu trago muito conteúdo de qualidade e abro discussões parecidas com essa. E falando em discussões, se você quiser, se você discordar de mim ou quiser expressar a sua opinião em apoio à minha, os comentários estão abertos aqui embaixo para qualquer pessoa discutir, é claro, mantendo o respeito, mantendo a civilidade. Aqui na tela, pra gente fechar esse vídeo, eu vou estar colocando um outro vídeo que eu já trouxe pro canal, que tem relação com esse tema e que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir na sequência, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.